Oi, 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 oi. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Estava ansioso para te ver de novo, mas por quê, professor? Porque a gente tem que dar sequência não só no contexto da nossa aula, mas como também a informação que você tem que ter em relação à geometria espacial. Lembrei que a gente falou sobre a geometria espacial relacionando a poliedros, tá? A relação de Euler e solos de Platão. Agora vamos do Vera. Como assim? Falando de cada um deles. Agora a gente vai explanar nessa aula sobre prismas, que é a figura que você vê praticamente todo dia. Como assim? Uma caixa de sapato é um exemplo de um prisma, a gente vai explicar o porquê, tá? Um prédio, tá? Se você está analisando aí, a geladeira seria um exemplo de um prisma, então a gente vai ver várias coisas relacionadas a isso. Então tá pronto? Chama todo mundo, tá? Caneta e papel, lápis. Vamos lá, pessoal, vamos chamar todo mundo para aprender matemática. Eu sou o professor Emerson e vou viajar com você nessa. Que tal? Vamos lá, então? O que vem a ser prisma? O prisma é um sólido geométrico, olha isso aqui, que possui duas bases, a de cima e a de baixo, ó, formada por polígonos iguais. E faces laterais são formadas por paralelogramos. Esse sólido é bastante presente no dia a dia. Você já se viu aí, ó? Aqui, ó, as faces laterais são paralelogramos, ou diria retangulares, ok? E a base de cima é igual à base de baixo, certo? E a gente vai ver a caracterização. Ela pode ser quadrangular, triangular, tá? Pentagonal, hexagonal ou o próprio cubo. Um hexaedro é um exemplo de um prisma, ok? Então, bora verificar isso aqui passo a passo. O que é prisma? Ele é um sólido geométrico estudado na geometria espacial. Ele possui duas bases paralelas e formadas por polígonos. E as suas faces laterais são sempre paralelogramos. Como é que é isso, professor? As faces laterais são paralelogramos, são figuras que têm quatro lados, tá? Geralmente são retangulares. Ok? O prisma recebe o nome de acordo com o formato da base. Se a base for um pentágono, por exemplo, ele será chamado de base pentagonal. Como assim, ó? Se aqui tem quatro lados, então é um prisma quadrangular. Se a base é triangular, o prisma é chamado prisma triangular. Se a base é pentagonal, o prisma é classificado como pentagonal. De acordo com a base, eu tenho um nome do prisma. Ficou bem claro? Ok? Existem duas classificações possíveis para o prisma, que é o prisma reto, quando ele possui arestas laterais perpendiculares à base, e o prisma oblíquo, quando a aresta lateral não é perpendicular. E, professor, o que quer dizer essa palavra perpendicular? Observe isso aqui, ó. A aresta lateral, ela é reta quando forma 90 graus com a base. Quando ela forma 90 graus com a base, então eu estou dizendo que essa aresta é perpendicular. Logo, o prisma vai ser um prisma reto, tá? A gente vai trabalhar só os prismas retos nessa aula, tá? Para calcular a área total, o volume de um prisma, vamos utilizar fórmulas específicas. Elementos do prisma. Na geometria espacial, os sólidos geométricos são classificados como poliedros quando possuem todas as suas faces formadas por polígonos, correto? O prisma é um caso particular de poliedro. Possui duas bases paralelas com o formato de um polígono qualquer e faces laterais formadas por paralelogramos. Aqui eu também tenho paralelepípedos, tá? Que nesse caso aqui, ó, é um paralelepípedo, tá? Faces retangulares. As arestas são perpendiculares à base, formando 90 graus. Certinho? Então, vamos andar mais um pouquinho. Os principais elementos de um prisma são assim, como os outros poliedros. As faces, os vértices e as arestas. Ó, o vértice é o bico aqui, ó. Nesse caso, que figura é essa, pessoal? É um triângulo. Então, eu estou dizendo que esse prisma é triangular. Por quê? A base é um triângulo. A face é sempre retangular ou paralelogramo, tá? Esse aqui é uma face. E o que une um vértice ao outro é a aresta. Especificou bem? Aqui eu tenho a aresta, aqui eu tenho um vértice. Então, quantos vértices eu vou ter aqui? 1, 2, 3. 3 em cima e 3 embaixo. 4, 5, 6. Quantas faces a gente vai ter? 3, porque é triangular. Beleza? Então, é só você ter noção disso daqui. Certinho? Correto? Então,
não esquecer o que é face, o que é vértice e o que é aresta. Em um prisma, as faces são os polígonos que formam o sólido geométrico, tá? As arestas são os segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces. E os vértices são os pontos, são os bicos. Beleza? Base do prisma. Em um prisma, identificar sua base é de grande importância, pois é por meio que conseguimos diferenciar um prisma do outro. Como assim, professor? Que base é essa que eu tenho aqui embaixo? Responde para mim, vamos lá, triângulo. Então, isso aqui é um prisma de base triangular. Se a base é triangular, a classificação desse prisma é um prisma triangular. Ficou bem claro? Agora, ó, prisma de base quadrangular. Então, a base é um quadrangular, geralmente é um quadrado ou um retângulo. Isso quer dizer que esse prisma é quadrangular. A classificação da base dá também embasamento e classificação para o prisma. Observa bem isso aqui, ó. Se você contar, essa base é um pentágono, quer dizer que tem 5 lados. Então, esse prisma é um prisma pentagonal, é um prisma quadrangular e é um prisma triangular. A classificação da base vai me dar o nome do prisma. Ficou claro? Não é complicado, viu? Eu prometi para vocês que era fácil. Vamos lá. De acordo com a base, o prisma pode ser nomeado como prisma triangular. A base é um triângulo. Prisma quadrangular, a base é um quadrilátero. Prisma pentagonal, a base é um pentágono. Prisma hexagonal, a base é um hexágono. E prisma octogonal, tá? A base é um octógono. Ficou claro? Beleza, pessoal? Então não tem dificuldade. A classificação do prisma depende da base. A classificação do prisma depende da base. E o prisma pode ser também classificado em 2 tipos, ou é reto ou é oblíquo. Qual é a diferença? Quando as faces laterais aqui, ó, tem arestas que são perpendiculares à base, ela forma 90 graus. Então isso quer dizer que eu tenho um prisma reto. O prisma oblíquo é quando as arestas laterais são oblíquas à base, elas são inclinadas. A gente vai se ater ao estudo dos prismas retos ou paralelepípedos. Ficou bem claro? Bem tranquilo, não tem nada difícil aqui. Então, qual é a diferença do reto para o oblíquo? No reto, as arestas laterais formam 90 graus com a base, formando ângulos retos. O oblíquo tem essa inclinação. Agora vamos para as fórmulas. Área total do prisma. A área total de um poliedro nada mais é do que a soma das áreas de todas as faces do prisma. Como assim, professor? Quantas faces eu tenho aqui? 4. Então, o prisma, eu calculo a área de uma face e multiplica pelo número de faces. Bem prática, não é verdade? Por quê? Ó, nesse caso aqui eu tenho um prisma reto. Então, para que você possa ter noção disso, o que a gente vai fazer? Calcula a área de uma face e multiplica pelo número de faces de acordo, tá, com a classificação do prisma. Então, a área lateral é a soma das áreas das faces. E a área da base eu vou ter 2. Então, para encontrar a área total, é 2 vezes a área da base mais a soma das áreas laterais. E o que é volume? O volume de um prisma é você achar a área da base vezes a altura. Ok? A área da base vezes a altura. Se você observar aqui, ó, nesse caso aqui, ó, o que seria volume aqui? É você saber o que vai caber aqui dentro, o que vai comportar, é a capacidade dele. Eu calculo a área da base e multiplico pela altura, que equivale ao tamanho da aresta lateral. Certinho? E a área das faces? Acha a área de uma face e multiplica pelo número de faces. Base eu tenho 2. Então a área total é a soma das áreas laterais mais a soma da área das 2 bases, tá? Por isso que tem essa formulazinha aqui, ó. Área total, 2 vezes a área da base mais a soma das áreas laterais. Certinho? Volume é o valor da área da base vezes a altura. E essa altura corresponde à aresta lateral perpendicular à base. Exemplo, vamos entender isso aqui com calma? O prisma abaixo possui base quadrangular. O prisma abaixo possui base quadrangular. Quer dizer que é um quadrado. Sabendo que a sua base é um quadrado, o quadrado tem lados iguais, que medem 3 centímetros, tá? O lado aqui é 3, a aresta é 3.
E a altura apresenta 8 centímetros. Qual é a área total e o volume? Vamos com calma? A área do quadrado é lado vezes lado. A área do quadrado é lado vezes lado. Cada lado mede 3, está dizendo no problema. Então, a área da base é 3 ao quadrado, que vai me dar 9 centímetros quadrados. Se você observar, aqui é 3 e a altura é 8. Isso aqui é um retângulo. As faces laterais são retângulos. A área de um retângulo é só multiplicar a base vezes a altura. Então, eu vou fazer 3 vezes 8. Tá ok? Certo? E eu tenho 4 retângulos aqui, ó, iguais. Então, o que significa isso? Base vezes altura é 3 vezes 8. E 3 vezes 8 vai dar 24 centímetros quadrados. Quantas faces tem aqui? Quantas faces tem aqui? Você falou 4. Então, cada face tem 24 centímetros quadrados de área. Vezes 4, eu já vou ter aqui 96. Se você observou, a área da base é 9, mas eu tenho duas áreas, ó, duas bases. Então, como é que vai ficar? A área total é 2 vezes a área da base vezes a área lateral. A área lateral eu já calculei, que é 96. Cada base é 9, 2 vezes 9, 18. 18 mais 96, tá? Ó, vai me dar 114 centímetros quadrados de área total. Mas no problema, ele pede o quê? A área total e o volume. E como é que eu vou chegar no volume? Volume é a área da base vezes a altura. A área da base eu já tenho. A área da base eu já tenho, que é 9. E a altura equivale à aresta lateral, que mede 8. 9 vezes 8 vai dar 72 centímetros cúbicos. Lembra de uma coisa, volume é sempre elevado ao cubo. Centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico. Já na área, sempre vai ser ao quadrado. Não confunde isso, tá? Para que você não erre nos problemas. Vamos ver mais um? De uma viga de madeira de seção quadrada, ó, foi cortado. Seção é um corte. De lado I, igual a 10 centímetros. Extrai-se uma cunha de altura 15, conforme a figura. Qual é o volume dessa cunha? Se você observar, isso aqui é um prisma de base triangular. Se eu colocar isso aqui em pé, preste atenção, faz isso aqui comigo. Pega isso aqui e coloca em pé. Você vai ter que a base é um triângulo, ok? E aqui, ó, vai corresponder à altura, certo? Então, qual é o volume? Para que eu calcule o volume, é a área da base vezes a altura. De novo, para que eu calcule o volume, é a área da base vezes a altura. A minha pergunta é, que base é essa daqui? Aqui eu tenho um triângulo. E qual é a área do triângulo que corresponde à área da base? Tá? É só multiplicar a base vezes a altura dividido por 2. Bora ver aqui? A base é um triângulo. Então é 10 vezes 15 dividido para 2. Ó. 10 vezes 15 dividido para 2. Vai dar 150 dividido para 2, 75 centímetros quadrados. Para mim chegar no volume, eu preciso ter a área da base vezes a altura. Você conseguiu desdobrar aqui? Eu vou pegar isso aqui, tá, e inclinar. Aqui vai ficar embaixo e aqui fica em pé. Então, aqui eu vou ter o volume. A área da base vezes a altura. Agora eu vou calcular o volume. A área da base é 75, a altura é 10. 75 vezes 10 vai me dar 750 centímetros cúbicos. Ok? Mas você tem que ter essa visão, tem que ter essa jogada aqui, tá, pessoal? Não é difícil e você vai conseguir compreender legal. Beleza? Lembrando que, ó, quando eu falar de volume, é a área da base vezes a altura. De novo, quando eu falar de volume, é a área da base vezes a altura, em relação ao prisma. Certinho? Lembrando que esse prisma é também um paralelepípedo, certo? Que é o que você vai ter aqui, ó. O que seria exemplo de paralelepípedo no nosso dia a dia? Que figuras você consegue identificar que tem esse formato? Fala aí para mim. Já conseguiu? Que figuras tem isso daqui? Então, a geladeira seria? Uma caixa de sapato seria? Uma caixa de presente seria? Então, seriam exemplos de paralelepípedos. É ou não é verdade? Só para a gente ter um pouco dessa noção para os resultados acontecerem. Certinho? Ok, pessoal? Então, não é difícil quando você tem um pouco dessa noção, tá? Desses resultados. Certinho? Bora ver isso aqui agora. Ó.
A água da piscina de saltos ornamentais do Centro Aquático da Maria Lenk, no Parque Olímpico da Barra do Rio, ficou verde. O Comitê Olímpico justificou a coloração devido a 80 litros de peróxido de hidrogênio, tá? Água oxigenada jogados na água, o que criou uma reação para o cloro que neutralizou sua habilidade de matar organismos. Para a competição, a água de toda a piscina foi trocada. Opa! A água de toda a piscina foi trocada, preste atenção. Suponha que essa piscina tenha o mesmo volume de um paralelepípedo. Opa, vamos lá. Mas, professor, o que é paralelepípedo nesse caso? Se você... isso aqui, ó, é um paralelepípedo, tá? Só para você ter uma noção, isso aqui é um paralelepípedo. Nós temos aqui, isso aqui é um paralelepípedo, tá? Ó, são exemplos de paralelepípedos, tá? Então, são prismas, ok? Então, vamos observar aqui o negócio. Nesse paralelepípedo vai ter 23 metros de comprimento, 18 metros de largura e 9 metros de profundidade, que é a altura, tá? Qual é o volume da água que foi trocado dessa piscina? Quando eu quiser pensar em volume de um paralelepípedo, basta multiplicar as dimensões. Mas, professor, como é que é isso nesse caso aqui? Acompanhe aqui comigo. Se você tem o volume de um paralelepípedo de um prisma, tu vai sempre, analisa comigo, multiplicar as dimensões, que é o comprimento, a largura e a altura. Pensa na onde você está agora. É um prisma? É. Se eu quisesse colocar alguma coisa aí de capacidade, então, uma caixa d'água. Vamos pensar na caixa d'água mais antiga. Ou, nesse caso aí, uma caixa de presente. Você sempre vai multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Quando tu multiplica as 3 dimensões, você vai estar encontrando o volume desse paralelepípedo. Repete comigo, comprimento vezes largura vezes altura. Certo? Então, bora entender isso aqui melhor. Qual é o comprimento, qual é a largura e qual é a altura? Observa aqui, ó. Lembrando que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Aí o que eu vou fazer aqui? Primeiramente é só multiplicar. 18 vezes 9 vezes 23. Espera aí, mas por que, professor? Porque eu vou multiplicar 23 de comprimento, 18 de largura e 9 de altura. Eu vou chegar em 3.726 metros cúbicos. Em cada metro cúbico cabem exatamente 1000 litros. Eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 1000. O que vai dar no final? Eu vou ter o volume de 3.726.000 litros. O volume da água trocada é 3,726 milhões, tá? Que essa notação matemática é igual a essa. Ficou bem claro? Então, multiplica as dimensões, tá? E você tem sempre a resposta em metro cúbico ou decímetro cúbico. Aqui está dizendo que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Se por acaso fosse decímetro cúbico, seria 1 litro. E 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro, tá? É só você ter a noção dessas informações, beleza? Tá ok, pessoal? Então não é difícil. Vamos lá? Calcula a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto que apresenta 20 centímetros de altura, a base é um triângulo retângulo com catetos que medem 8 e 15. Para descobrirmos a área da base, vamos lembrar uma fórmula que a gente vai chegar lá, correto? Que é a área do triângulo. Aqui não está dizendo que os catetos medem 8 e 15? É a base vezes a altura, que eu vou multiplicar e dividir por 2. Mas por quê, professor? Porque todo triângulo, a área é base vezes altura sobre 2. Logo, a área da base, 8 vezes 15, 120. Ao dividir por 2, dá 60. Encontramos a área da base. O que está pedindo na questão? A área da base. Agora eu vou calcular a área lateral e a área total do prisma. Como é que eu vou chegar agora na área lateral? Tá? Para encontrar a lateral e a área da base, devemos lembrar do teorema de Pitágoras. Por quê? Porque nesse caso, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, a gente já viu, tá? Então, por meio da fórmula, devemos medir a hipotenusa da base, tá? É você pensar na base triangular e eu preciso encontrar a hipotenusa da base. Então, 8 e 15 são os catetos. A ao quadrado é 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64, 15 ao quadrado é 225. Se eu somar aqui, eu tenho 289. O quadrado passa como raiz. A base, nesse caso aqui, a hipotenusa ou aresta, é igual a 17 centímetros. Em que isso aqui vai nos ajudar?
A área lateral é a soma das áreas dos três triângulos que formam um prisma. Tá? Então, bora entender. Eu tenho um prisma de base triangular, certo? A altura é 20. Então, observa bem aqui uma coisa. Ó. 8 tá de lado com 20 de altura. Eu tenho uma face. A outra, 15 de lado com 20 de altura. Eu tenho outra face. Eu estou multiplicando porque são retângulos. A outra é 17 com 20. 8 vezes 20 vai dar 160, 15 vezes 20 é 300, 17 vezes 20 é 340. Se eu somar isso aqui, eu vou encontrar a área, tá, lateral, que vai me dar 800 centímetros quadrados. O que seria a área total? É a soma das áreas. O que é a soma das áreas? A área lateral mais as duas bases. Fica 800 de área lateral mais duas vezes a área da base. E quem é a área da base? Vamos lembrar aqui, ó, é 60, correto? Então, nesse caso aqui, ó, 2 vezes 60 é 120. Conclusão. A área total é 800 mais 120, que vai me dar 920 centímetros quadrados. Essa questão, ela pede o quê? O que ela pede? Nesse caso, só para a gente poder ter uma noção, ela pede a área da base, a área lateral e a área total de um prisma reto, que tem 20 centímetros de altura, que corresponde à aresta lateral, e a base é um triângulo, e esse triângulo é justamente um triângulo retângulo. Ok? Nesse caso, então, fica bem fácil de você visualizar. Você conseguiu visualizar essa base? É como se fosse isso aqui, ó. Faltava só essa daqui que a gente encontrou pelo Teorema de Pitágoras, tá? Bem, ó, lembrou agora do Teorema de Pitágoras que a gente já falou? Ok? Bem bacana, uma questão bem interessante que você vai gostar. Agora vamos falar do cubo. E o que é um cubo? Um cubo é um hexaedro regular, que é um paralelepípedo também, só que ele tem todas as faces quadradas. Aqui está dizendo que a área total de um cubo é 54 centímetros quadrados. Se a área total é 54 centímetros quadrados, eu estou somando quantas faces? Eu pergunto para vocês, quantas faces eu estou somando no cubo? Quantas faces eu estou somando no cubo? Um cubo tem quantas faces, pessoal? Vamos pensar comigo. Se você pensar aqui, deixando como um cubo, eu tenho as 4 laterais, a de cima e a de baixo. Só que tudo é quadrado aqui, tá? É só você não esquecer disso. É tudo quadrado. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter 6 faces e as 6 faces são quadradas. Eu vou ter 6 faces e as 6 faces são quadradas. Conclusão, o que vai acontecer? A soma dessas 6 faces vai dar exatamente quanto? 54 centímetros quadrados. Para calcular a área do cubo, utiliza-se a fórmula. A área total é 6 vezes A ao quadrado. Esse A quer dizer a área de uma face. Como uma face é um quadrado e a área do quadrado é lado ao quadrado, vai ficar 6 vezes A ao quadrado. Aqui está dizendo que a área total é 54. Eu vou substituir aqui. Igualar 6A ao quadrado. O 6 que está multiplicando passa dividindo. Se eu dividir 54 para 6 dá 9. Se A ao quadrado é igual a 9, o Azinho é a raiz quadrada de 9, que vai dar exatamente quanto? 3. Eu encontrei a aresta. A aresta desse cubo é igual a 3. Então eu vou ter 6 faces quadradas, cada uma com 3 centímetros de lado. Tá? Tá pedindo a medida da diagonal desse cubo. Pessoal, aqui tem um detalhezinho interessante. A aresta mede 3. Por conseguinte, para calcular a diagonal, eu vou ter 2 tipos de diagonais. A da base, tá? E do poliedro, e no caso do cubo. Como é que eu vou entender isso melhor? Para você enxergar aqui essa continha. Se eu fizer de conta que aqui é um cubo, por exemplo, aqui, ó. Se aqui é um cubo, todas as faces são quadradas. A diagonal, ela vai ter que sair, tá? De uma base até tocar a extremidade da base superior. Ela vai unir internamente, tá? A base inferior com a base superior no formato diagonal. Agora tu imagina, se aqui as arestas são iguais, eu vou ter que aplicar novamente, adivinha, o Teorema de Pitágoras aqui para a gente chegar lá. Como é que a gente vai resolver isso? Quando eu aplico o Teorema de Pitágoras, vai demorar mais. Mas se você pensar,
Existe uma fórmula. A diagonal do cubo é A raiz de 3. Memorizou? Se fosse a diagonal da base, seria A raiz de 2. Anota aí, por favor. A diagonal da base do quadrado é A raiz de 2. E a diagonal do cubo é A raiz de 3. Esse A vale quanto? 3. Se o A vale 3, eu vou substituir. Logo, a diagonal do cubo é 3 raiz de 3 centímetros, tá? Apenas. Se o cubo tem 54 centímetros quadrados de área, como falou, a diagonal mede 3 raiz de 3 centímetros, tá? Que é o que está sendo colocado aqui. Você percebeu que a ideia para cá é mais a interpretação e a visualização do problema, certinho? Então, bora só revisar. Se tivesse pedindo a diagonal da base, seria A raiz de 2. Anota aí. Como está pedindo a diagonal do cubo, é A raiz de 3. Por que a fórmula aqui é 6A ao quadrado? Eu perguntei ainda agora. Quantas faces tem um cubo? 6. Cada lado é um quadrado. A área de um quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Então, como o lado é aresta, vai ficar aresta ao quadrado. Ok? É só com isso aqui que você vai ter a noção dos resultados que a gente espera. Beleza, pessoal? Então, nesse caso, o que está acontecendo? Para que você tenha resultados expressivos, entra na plataforma Eduque, dá uma revisada, dá uma olhada, porque com certeza você vai colher os melhores resultados. E o que está faltando? Você se comprometer em passar nesse Enem estudando com a gente. E aí, está esperando o quê? Tá? Não pode esmorecer, acredite, você é capaz e você vai conseguir. Revisa na nossa plataforma, dá uma olhada, reveja essa aula, tá? Verifica os exercícios, porque você vai conseguir compreender. Beleza? Eu sou o professor Emerson, eu vou te esperar na próxima aula.